Fala pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história de cinco personagens bíblicos que fracassaram linda e brilhantemente. 5 pessoas admiráveis. Não, 5 não. 3. 3 admiráveis, 2 mais ou menos. Mas antes que eu esqueça, eu sou o Wesley Araújo, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Conhecer e ensinando você a conhecer a Bíblia. Já vai se inscrevendo aqui no canal, dando like no vídeo e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Ok? E bora pro vídeo. No quinto lugar dessa lista nós temos um cara que deu uma avacalhada básica no meio do caminho e pagou uma consequência muito grande no final. Estamos falando de Moisés. Todo mundo conhece a história do menininho que foi colocado no cesto lá no rio para que ele não fosse morto pelo faraó, né? Ele foi responsável em tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los rumo à Terra Prometida. E como a Bíblia diz, nunca mais se levantou alguém como Moisés em Israel. Afinal, você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia nenhum outro momento com tantas manifestações do poder de Deus, incluindo as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, entre tantas outras coisas. Só que o povo era complicado. O povo é difícil de lidar e tinha que ter uma paciência enorme para lidar com ele. Tinha que ter uma paciência de Jó, não, paciência de Moisés, né? Mas mesmo Moisés, sendo Moisés, ele ainda era um ser humano. E em certo momento ele perdeu as estribeiras. O povo vivia reclamando e em certo momento eles não tinham água para beber e ficaram pressionando Moisés. Eu quero água, eu quero água. E como líder, né, ele pediu a orientação para Deus do que tinha que ser feito. E Deus orientou ele para ele falar com uma rocha. E a rocha jorraria água para eles. Só que como ele perdeu a cabeça ali, ele bateu com a vara, com o cajado na rocha 2 vezes. A água saiu assim mesmo. Mas a consequência desse ato falho dele, fez com que Deus não permitisse que ele entrasse na Terra Prometida. Poxa, parece algo tão fútil, né? E tão cruel da parte de Deus. Mas não se esqueça que Moisés, ele tinha uma intimidade enorme com Deus. E agir daquela forma mostrou uma falta de pulso dele como líder e principalmente fé, uma falta de fé em Deus naquele momento. Em quarto lugar, nós temos o rei Salomão. O rei Salomão ele foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. E até ele pisou na bola. E o motivo? Mulher. Mas não só uma. 1000 mulheres. Já é difícil sustentar de uma. Onde que o cara estava com a cabeça de ter 1000? Ele fez quase tudo certo. Afinal, pela sua sabedoria, Israel foi próspero e viveu em paz por um longo tempo. Paz, né? Essa palavra não combina muito bem com esse povo. Só que essas 1000 mulheres, né, e pior ainda, mulheres de outros povos, né, de outras crenças que Deus tinha proibido que o seu povo se misturasse, corromperam o coração de Salomão na velhice dele. E ele começou a fazer tudo o que era errado, incluindo adorar outros deuses. Óbvio que as coisas começaram a dar errado depois disso. Deus ele levantou outros povos para guerrear contra Israel e a paz acabou até o fim da vida de Salomão. E Deus só não tirou o trono, né, o reino das mãos de Salomão por respeito e amor ao pai dele, que era Davi. Afinal, mesmo Davi, ele estando morto, já tinha morrido, ainda assim tinha moral com Deus, né? Olha o cara, né? E no final do capítulo 11 de 1 Reis, ele morre. E alguns defendem que ele morreu sem se arrepender dos seus últimos atos. Se isso for realmente verdade, nós já sabemos, né, para onde que ele foi. Mas não podemos afirmar isso com certeza, então isso não é assunto para tratar aqui. Na terceira posição nós temos o Hércules, quero dizer, o Sansão. A história dele é bem conhecida, então eu vou resumir aqui. Sansão ele foi consagrado a Deus numa consagração chamada de nazireado, que consistia em cumprir alguns votos, como não cortar o cabelo, nunca, jamais. Eu acho que ele foi o primeiro Rastafari mesmo, né?
Ele não podia beber vinho, nem se aproximar de coisas mortas, de cadáveres, e entre outras coisas. Enquanto ele mantivesse os seus votos, ele seria o homem mais forte do mundo. E com isso o povo de Israel se tornou um povo livre e viveu em paz por um tempo. Uma vez ele matou 1.000 filisteus com a queixada de um jumento. Quem faz isso, cara? Fala sério. Isso era humilhante para o inimigo. Eu acredito que a história dele realmente tenha motivado a criação da mitologia grega sobre o Hércules. Só que, num certo momento, por causa de uma mulher, obviamente, a querida Dalila, ele contou o segredo da sua força. E aí cortaram as suas madeixas e ainda furaram os seus olhos. Ele virou escravo e motivo de piada para os filisteus. Só que enquanto ele estava ali preso como escravo, o seu cabelo começou a crescer novamente. E o cabeleireiro não percebeu. E num certo dia, muitos filisteus ali se juntaram num templo para adorar ao deus deles, o deus chamado Dagon. E trouxeram Sansão para divertir o povo. Na verdade era para humilhá-lo, né? Bom, o resto vocês já sabem. Ele conseguiu derrubar ali as colunas principais do templo, matando milhares de pessoas. A Bíblia fala que ele matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida inteira. Na segunda posição, nós temos o rei Saul. Saul ficou aí com a medalha de prata do fracasso. Afinal, ele foi o primeiro rei de Israel. Olha o privilégio desse cara. Mas como acontece com muitos homens, o poder subiu à sua cabeça e ele começou a fazer coisas que não deveriam e desobedecer a Deus. E Deus não curte muito desobediência não, tá? Ele tem um pavio bem curto para isso aí. Principalmente se você está na posição de liderança. Então, fique esperto. Em dado momento, Deus ele deu uma ordem através do profeta Samuel. Essa história você encontra lá em 1 Samuel 15. Onde Saul ele deveria destruir toda a nação de Amaleque, os amalequitas. Tudo, desde os homens, mulheres, crianças, animais. Exterminar esse povo da face da terra. Nossa, que Deus cruel é esse? Não. Os amalequitas eles foram o primeiro povo a tentar destruir os hebreus quando eles ainda estavam no deserto. E Deus já tinha prometido que eles pagariam um preço alto e iria riscar eles da história da terra. E essa promessa ela deveria ser cumprida pelas mãos de Saul. Mas ele não fez, não. Ele poupou a vida do rei de Amaleque, chamado Agag, e as melhores ovelhas e vacas do seu povo para sacrificar a Deus. Mas Deus não pediu sacrifício. Deus pediu para obedecer só. Bom, aí, meus queridos, começou o primeiro processo de impeachment da história. Porque Deus já mandou Samuel lá encontrar Davi e ungir ele como o próximo rei de Israel. O fim de Saul foi muito trágico. Afinal, numa guerra entre Israel contra os filisteus, vendo que ele já tinha perdido a batalha, ele tirou a própria vida. Agora, em primeiríssimo lugar, que rufem os tambores aí, nós temos o incrível, o sensacional e inteligentíssimo Adão. Eu acho que Adão ele vai ter que se explicar para muita gente, né, quando Jesus voltar. Afinal, tudo é culpa dele, né? Meu irmão, o cara, ele tinha tudo. Ele vivia no paraíso. Ele era imortal, amigaço assim de Deus, ó. Tinha tudo à disposição dele e não precisava trabalhar. Ele tinha apenas que viver plenamente e felizão. Deus só pediu uma coisa para ele. Umazinha. Olha, Adão, esse mundão de Deus, esse mundão meu, agora é todo seu. Você que manda, cara. Tudo que você fizer aí, que você quiser achar melhor aí, eu só assino embaixo. Só uma coisinha, tá? Tá vendo aquela frutinha ali? Aquela ali. Come ela não. Não come ela não, tá? Só aquela ali. O resto você pode fazer o que você quiser. Você não come ela, que o resto vai ficar tudo certo. Aí você vai viver bem pra caramba. E, eu ainda tô preparando um presente maravilhoso pra você, tá? Ele tá saindo do forno. Água do forno não, tá? Tá saindo da sua costela. Então, se prepare. Eva. Eva. A Eva, ela convenceu Adão a comer aquela única frutinha
que Deus disse para ele não comer. Bom, o resto tá aí, né? É todo o sofrimento do mundo aí, é por esse motivo. Adão, ele fracassou assim, com gosto, né? Com louvor mesmo assim. Mas tudo bem, né? Não dá mais para voltar atrás, né? Isso nos mostra que, tirando Deus, obviamente, ninguém é perfeito. Nem mesmo os grandes pais da fé que estão na Bíblia. Todos tinham defeitos. Eram seres humanos como nós e, mesmo assim, muitos foram capazes de coisas extraordinárias, através de Deus, obviamente, e ele sendo um canal. Apenas confiaram e permitiram que Deus os usasse. Então que seja assim conosco também. E esses são os 5 camaradas que fracassaram bonito na Bíblia. Agora você já sabe. Até a próxima. Tchau.